Olá, galera! Galeri! Né, Aqui, galera? galeris! Aqui quem fala é a Jennifer Demarque, eu sou atriz, palhaça, enfim, produtora. E a gente está iniciando, eu sou da quinta fase, e a gente está iniciando o nosso videocast, mais um videocast dessa edição FITUB, Festival Internacional de Teatro Universitário. Chiques! Enfim, para a gente começar esse nosso Posso Pode, edição FITUB, mais conhecido como videocast, lembrando que não sou só eu que faço parte desse coletivo do Posso Pode, temos o David, que faz parte, não faz parte do coletivo dele, mas faz parte do coletivo do Posso Pode. Temos a Ana, temos o Luan, temos o Jack e temos a Ana Cássia, que faz parte. E é isso, David? É isso aí. É isso, né? Acertei. Então, bora lá para começar. Eu vou fazer o nosso famoso jogo. Posso, Val? Pode. Bora! É uma pessoa estranha com uma pessoa só. E para nós iniciarmos esse Posso Pode, aí eu vou fazer uma pergunta primeiramente. Como se deu o início... A gente teve uma roda de conversa agora, para quem não sabe, no... Nós tivemos a análise, né, do espetáculo isso. Tremores, né? Então, acredito que vai agregar muito mais a fala agora, vai ter muito mais o que falar pra gente. Mas como se deu esse início de processo de construção grupal de vocês? Como se foi o processo, assim? Tá. Primeiramente, né, eu agradecer o convite. É muito bom estar aqui novamente. Já vim em outras edições do FITUB, mas com o meu grupo, né, que é o Coletivo Evertéria, é a primeira. Mas vida longa ao FITUB, né? É muito importante. E a gente teve o debate agora, né? Teve a conversa, né? Onde a gente recebeu alguns retornos. Foi muito incrível, deu uma choradinha. Estava meio abalado, mas acho que vai atravessar, né? A nossa conversa, porque tá bem fresco mesmo. Tá, eu vou tentar falar mais ou menos o que eu falei, né? Mas é lá em cima, né? Sobre a nossa história, mas aí qualquer coisa pergunta, né? Se tiver meio... É que a galera que não sabe, que não tava, né? Então a galera de casa também não tava na análise crítica, então é importante a gente até comentar sobre. Ai, sim. Nosso grupo, né? O Coletivo Evertéria, nós todos somos da Universidade de São Paulo, cada um de uma turma diferente, né? Mas todos ali bacharelado, licenciatura. O grupo surgiu em 2018, através de uma matéria que é chamada Direção 2, né? Uma matéria que ela é de encenação, conduzida pelo Antônio Araújo, que é o Tó, do Teatro da Vertigem, que é um grupo conhecido de São Paulo. E a gente começou com um processo de matéria mesmo, de, né, encenação, né, essa coisa do olhar, né, da direção e com outras pessoas, mas que você ia conduzindo a partir de um texto X, mas já existia uma vontade de trabalhar a temática de gênero e sexualidade. E todas as pessoas que estavam naquele grupo tinham essa vontade de falar todas as temáticas, né, discussões que permeiam esse universo, né? E aí, depois acabou a matéria e a gente continuou como um grupo de estudos. Algumas pessoas saíram, outras entraram. Nosso grupo é formado por 6 pessoas. Né? Eu, Valmir Paulino, Armiori Gabriel, Alexis Agosto, Kroll, Lai e Bel Monteiro. Então, a gente ficou, né, nesse núcleo, né, desde 2018 para cá. Em 2019 começou o processo de Tremores. Mas a gente começou muito forte como um grupo de estudos lendo autores, né, autoras que falam sobre essas questões. Então, um livro que foi muito forte foi o Manifesto Contrasexual, do Paul B. Preciado. Que vocês comentaram na análise crítica. Que a gente comentou. Foi assim, a gente leu praticamente inteiro, porque é um livrinho curtinho, né? Não sei se ele foi traduzido em 2008, mas ele é um livro de virada, né? De 90 para 2000, mas ele chegou aqui um pouco depois. Acho que pela N1 Edições, se eu não me engano. E é um livro muito importante porque ele fala justamente sobre essa coisa do corpo, sobre construções de gênero e sexualidade através dos tempos e como é que a gente vê essas questões e tal. E foi um livro que a gente nos acompanhou bastante no grupo de estudos. Mas a gente passou por outros materiais, como filmes, né, uma estética, a coisa das danças veio daí, até que a gente fechou um eixo,
né? Pro processo de Tremores. Não sei se eu já falo do processo agora. Pode do grupo. falar. Acho que seria talvez interessante pensar um pouco antes de começar, né? De afinar esse grupo. Isso, e também vocês leram todo esse material, captaram tudo isso, mas vocês já tinham um norte ou era só, não, vamos ler, vamos pegar, vamos fazer vamos buscar pra onde referência a gente chega. Sim, se a gente Ou já tinha olhava para uma obra, né? Isso, o nosso grupo, a gente começou a trocar muita ideia mesmo sobre as nossas vivências, sobre os temas que atravessavam o livro, né? Porque ele fala muito sobre espaço, né? Essa coisa, arquitetura, não só as arquiteturas, né, espaciais e tal, prédios, edifícios, né, banheiros, mas também como espaços sociais e também as arquiteturas do corpo, né? São os pontos de prazer, ou então essa coisa do biologizante, né, do genital, ou então toda uma construção, né, do corpo, né, tipo, o que é feminino, o que é masculino, como é que essa coisa da cor que você comenta lá em cima. Sim, as cores, tudo, né, corte de cabelo, né, toda essa coisa também performativa, né, de como que a gente constrói o gênero, né, como é que tem essa coisa da representação social, sexual, né, porque a gente nasce e aí a gente parte de algum ponto de vista, né, para ser formado, educado, né, educado. E aí a gente conversava muito sobre nossas vivências, sobre esses textos, e aí a gente já olhava que talvez dessem alguma coisa artística. A gente não sabia se seria uma performance, a gente não sabia se seria uma instalação, se seria um espetáculo só de dança, se seria o teatro, mas a gente queria muito fazer algo artístico em cima disso. Então esse grupo ficou bem concentrado, e conforme a gente ia lendo esses textos, que era muito da teoria queer, né? Como é conhecida, tipo, Bobby Preciado, Judith Butler, o próprio João Silvério Trevisan, outras pessoas, né, a Donna Haraway, enfim. O Foucault, né, que muitas pessoas da teoria queer vão ver o Foucault porque ele tem essa coisa, né, do pós-estruturalismo, então ele já está pensando a arquitetura, né, tipo, a escola, as prisões, né, o que é, como que você é educado em sociedade, o corpo disciplinado, né, o que é vigiar e punir, né, como é que você pune. Então, se você não segue as regras do que é ser mulher, você vai sofrer isso dentro da sociedade, enquanto homem ou quanto mulher, que os corpos você vai ser pisado, né? Sim, então essa questão, e até mesmo a Butler, né, no livro dela, no Problemas de Gênero, ela fala, né, de feminismos, né? Então, porque muito da teoria queer também veio da questão interseccional, né? A própria Djamila Ribeiro, que usa muito esse termo, né, da interseccionalidade, que são os marcadores sociais, porque não é só homem e mulher, não é uma coisa assim, tipo, é binário, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas, né? A questão étnica, a questão social, econômica, tudo, enfim. E aí até o momento que a gente decidiu de começar um processo, em 2019 é que a gente começou assim fortemente essas influências artísticas, né, de, tipo, as danças. Mas o grupo já existe antes. 2018. 2018. Do meio de 2018. Na disciplina, no caso, da disciplina. Ali. Aí a gente soltou a mão da disciplina, continuamos com esses estudos, a gente falou, acho que é uma peça, acho que vai ser uma obra. Mas esse grupo tinha mais integrantes ou ele foi ele eram quantos? Eram umas 10 pessoas na matéria, mas as pessoas saíram por perceber que, sei lá, coisas de vida, mas são todas pessoas muito próximas ainda, assim. Porque elas estavam mais na época do grupo de estudos. E mexia muito com elas, mas elas foram seguindo outros caminhos. Mas o aí que a gente cabe, né, naquele momento para cada um. E também graduação, licenciatura, estágio, trabalhar. Então, as pessoas tinham também... 10 pessoas é muita gente. Bater horário, bater agenda, né, gente? O pessoal que é das artes sabe, né? Você junta um grupo com 20 pessoas, como é que bate a agenda? Sim. A gente já percebeu com 5, pra juntar num espetáculo, pra apresentar no Colmeia, já não deu? Gente, o meu grupo tem 6 pessoas, é a mesma coisa. Tipo assim, não tem como. A gente... Lá é uma pessoa que faz muito isso, né? A gente pega, né? Desenha segunda, terça, quarta. Segunda de manhã, pode? Segunda à tarde, pode? Posso? Pode. Pode. É bem isso mesmo. Aí, posso? Aí daqui a pouco alguém joga no WhatsApp. Ai, gente, sabe sexta-feira à noite que eu falei que posso? Eu não posso, não. Eu esqueci disso. E a gente assim, vamos bater a agenda de novo? Tipo, foi muitas agendas. Posso perguntar uma coisa? Pode. Já compreendi o jogo, já peguei o jogo. Vocês comentaram muito a questão do vagalume. Sim. E eu queria entender um pouco o que significa a palavra vagalume para vocês enquanto coletivo.
Tá, Porque tem no nome do espetáculo. sim. E tem o que você fala lá em cima. E ele é um elemento bastante importante É. durante o decorrer da peça, né? Exatamente. A gente percebe, né? A forma como ele guia, no caso, né? A Aham. luz dele. Mas como chegar nesse elemento, né? Do vagalume? Porque poderia ser Isso. milhões de outras coisas. Exato. Sim. O nosso processo, assim, acho que é uma das coisas que dá para destacar muito forte, é que também falaram que ele, das escolas, né, uma coisa juvenil. Uhum. Acabou caindo nisso, por quê? Todo mundo olha pro nosso grupo, né, as pessoas iam assistir, e elas falavam assim, nossa, vai ser super performático. Elas achavam que ia ser outra coisa. Porque as pessoas do nosso grupo, inclusive eu, tenho um histórico até com peças que eu trouxe pro Fitube, que, tipo, tinha nudez, tinha performatividade, tipo, tinham coisas mais até violentas, enfim. E aí as pessoas criam essa imagem, não só Sim. minha, mas do grupo. E a gente foi pra um outro caminho, porque o nosso grupo se preocupou muito com tudo que ia ter na dramaturgia. Então, tipo, todas as coisas... A gente usa um mito, né? Então, a questão povos originários, o cuidado Sim. com isso, das pessoas indígenas, para que não ficasse superficial. A gente teve um cuidado muito grande. A gente mudou o texto muitas vezes. Tipo, Alexis Agosto e Bel Monteiro, que são as pessoas que estão na dramaturgia, cada palavra era muito pensada. Porque a gente lia o texto, batia e falava, gente, acho que esse termo aqui, vamos problematizar? É um grupo de pessoas que problematizavam Mas muito. é bastante importante isso, né? Porque daí tu cria muitas discussões e isso abre também pra plateia. Porque às vezes um termo diferente pode chegar de uma forma diferente Exato. ou Sim. nem chegar. Sim. Então essa coisa dos termos, que acabou a gente tendo uma preocupação tão grande que ficou uma coisa meio juvenil, assim, pela questão de didática, né? De, eu consigo falar com Aham. uma pessoa... Enfim, e essa coisa dos vagalumes também... Aí, por que nessa da preocupação? Tudo vinha como metáfora. Então a gente não ia direto ao ponto. Sim. Tipo, então acabou não perpassa o corpo pela dança. E a Aham. dança, ela traz muitas metáforas, né? Muitas imagens. Então a gente foi por esse caminho e os vagalumes surgiram daí, né? Do processo, né? A gente fez muito um processo chamado workshop, né? Já indo pro processo, que o Tó, né, usa na Vertigem e tal, que é a questão de você trazer alguma coisa pro grupo, né? Então eu falo, tem um workshop de tal, sei lá, um texto, é uma cena, é uma música, alguma coisa como disparador. E a gente foi pegando isso no decorrer e os vagalumes surgiram daí. Ele surgiu de um workshop e a gente olhou e falou assim, nossa, que incrível, são vagalumes. E aí essa coisa que envolve o vagalume, dessa coisa da luz, né, de você encontrar um ponto, então de você guiar. E até a gente fala de terra também, né? A primeira começou muito com terra. Então tinha a coisa dos seres de terra, esses túneis, essas Então, figuras. os elementos estão bastante compostos no espetáculo. Sim. E dos workshops que foram trazendo, a gente olhando, e do mito, e aí foi surgindo outra coisa. A Cajuíte, né, que também tem a coisa do caju, que veio de um workshop. Caju. Os símbolos, tem muita coisa, tipo, imagética e essas metáforas, né? O que é um caju, o que é o vagalume? Mas acho que o vagalume é um ponto de norte, a perspectiva. E quanto tempo demorou pra surgir esse espetáculo? Né? Enfim. Foi um ano. A gente, tipo assim, a gente tem o grupo de estudos. A gente adora notear as coisas no tempo. Então eu tenho assim, ó. Não, mas é importante, é importante. Nossa. Inclusive eu queria estar até com o meu caderno lá em cima. Ainda bem que a gente vai receber a crítica, né? Porque eu tava assim, anoto tudo. Então, 2018 foi o grupo de estudos. 2019 a gente começou o ano. E foi até o final de 2019 levantando e ensaiando toda semanalmente. E a gente foi criando. Aí a gente ia estrear no começo de 2020. Em março teve a pandemia. Então a gente engavetou, a gente permaneceu juntos, a gente fez um podcast chamado Frequência Incendiária, tá no YouTube. Os primeiros episódios estão mais difíceis, assim, porque a gente foi entrando nessa estética podcast, aprendendo, mas fala do universo da peça. Sim. Também fala do universo da peça. E a gente retomou depois quando teve as vacinas, que foi final de 2021, para estrear esse ano. Então foi um processo longo. Mas... não é tão longo, né? Se a gente for... Eu acho que um ano ainda é de pouco. É Não que aí sei. atravessaram 3, né? Com a pandemia. Tem que pensar sim, nesse tem sentido, que pensar né? nesse Foi sentido. um ano, mas sim, aí tá até certo, agora, né? Até hoje. Sim. E vocês pensaram, né? Teve toda essa pesquisa desse elemento textual. E quando vocês foram para a prática, né? Pensar toda na visualidade, na dança, como casar tudo isso? Ou foi, não, ou vocês pensaram, não, a gente quer que tenha esses momentos de dança, esse momento da interpretação, esse momento... Ou foi uma coisa que foi surgindo muito naturalmente, assim? Como é que foi esse processo? Tá. O começo do processo, né, a gente estava nos estudos e a gente tinha alguns materiais. Tipo, filme, a gente tinha uma lista enorme de desejos, assim, né?
materiais que conseguissem realmente palpáveis que a gente pudesse criar, tipo, como disparador. Então, um filme, né, a coisa das danças era como uma linguagem. Então, a gente acabou depois tendo uma discussão e fechando um eixo. A gente falou, vamos fechar um eixo que a gente vai trabalhar em cima disso. Depois de muitas conversas, a gente fechou entre o Dizzy Croquetes como referência, um grupo de referência, né? O Devassos no Paraíso, que é um livro deste tamanho, do João Silvério Trevisan, que ele foi editado, né? Ele é um livro bem antigo e já tem 4 edições. E as danças LGBTs. Esse foi o nosso norte. Sim. A gente fechou isso como eixo e a gente falou, a gente vai trabalhar em cima dessas danças desse livro como material teórico e deste grupo. Então a gente estudou isso, né? A gente afunilou e a gente foi afunilando cada vez mais. Aí a gente dividiu funções. Então, Lai, que é a pessoa que coordena, né, a parte coreográfica, que acho que é a pessoa que tem mais tempo na dança do grupo, a gente ia trazendo, né? Cada um tinha mais uma pegada com uma dança, mas a gente foi trazendo, trabalhando as danças. Isso no decorrer todo de 2019. A gente foi pegando cada capítulo A gente não leu o livro inteiro, mas a gente foi pegando capítulos e dando para cada uma das pessoas como procedimento para trazer. Então, tipo assim, ó, lê esse capítulo. Aí o João Silvério Trevisan, por exemplo, talvez você pegou uma época que fala dos anos 60. Sim. Eu peguei uma época que fala de colonização. Então eu trazia, sei lá, o mito surgiu daí. Porque o mito, né, o próprio termo a deusa Kudine que a gente fala, Kudina, é um termo para pessoas de povos originários aqui no Brasil, que eram pessoas que realmente elas não seguiam o gênero imposto. E não é à toa que na peça fala, né, de você se criar, né, de uma forma diferente do que foi lhe imposto. Então, a gente foi vindo tudo desse livro, e aí as danças, né, para construção de imagens vinha muito com Lai. Então a gente tinha esse momento do teatro, dos ensaios que eram divididos. Dança nesse primeiro momento, preparação corporal, que foi com Lai, né, coreografia, e um momento que era mais encenação, assim, de tentar organizar outros elementos, né? E tem voz no espetáculo, bastante. Tem voz. Teve preparação vocal também? Com a Alexis. Alexis Agosto é uma pessoa que começou a estudar cada vez mais. A gente foi se aprofundando, né, nas áreas. Com sonoplastia, ela canta. Inclusive, vejam, joguem no YouTube, porque ela tem o EP que é chamado Futurística. Segue o podcast deles também, né? O podcast, Frequência Incendiária, mas a Alexis, ela foi determinante, assim, para essa coisa do trabalho vocal, pro trabalho sonoro, porque tem muitas músicas que são autorais, ou então outras foram mexidas, e foi do estudo de Alexis com música, com instrumento, que parte muito dela, mérito total dela, assim, desse estudo, porque o grupo todo a gente não conseguia acompanhar, às vezes, muitas coisas, né? Então a gente se dividia, essa é a galera da direção de arte, essa é a galera que vai estar na sonoplastia, encenação, atuação. Porque 2 ensaios na semana, gente, um ano é muito pouco, sabe? E foi pensando nisso, sim. Um trabalho bastante autônomo de vocês, não teve alguém que foi norteando tudo. Não, a gente trabalha também no formato do colaborativo. Sim. Assim, herança do nosso departamento, porque fala muito, né, de grupos dos anos 80, 90, que vieram depois da geração que trabalhava o coletivo, né? Porque na história do nosso Brasil, muitos diretores que vêm de fora, que tem as grandes companhias e que geralmente uma pessoa gringa, né? Um europeu que vai ser o diretor da companhia, muitas vezes homens, né? Temos Maria Della Costa, temos Ruth Escobar, temos outras mulheres que foram fortes, mas sempre era pautado na questão do homem, né? Ou então da figura do diretor. Isso vai se quebrando até direção coletiva. E aí o colaborativo é quando você tem as funções, né? Você vai fazer dramaturgia, eu vou fazer atuação, direção. Mas a gente opina, né? Como atriz... Porque você faz criadora. parte daquele processo, né? Sim. Não adianta, tipo, tem uma preparadora vocal ou, enfim, preparadora corporal. Mas eu me conheço enquanto corpo artista. Então, por mais que tenha um olhar de fora, sou eu que tô ali atuando, né? Não adianta... Por exemplo, a gente comenta até nos aspectos visuais cênicos que a gente teve uma matéria da iluminação. Vamos fazer uma preparação vamos fazer um ensaio antes de apresentar. Sim. Vai você que é mais alto, mas eu tenho que estar em cena. A luz não é a mesma para mim e para você. Exatamente. Então tem um processo. É até interessante até falar para o pessoal de casa que em todos esses aspectos atrás de uma preparação de um espetáculo. E já pegando o gancho disso, não sei se tu ia falar mais alguma coisa. Não, você vai falar que é exatamente a coisa da licenciatura, que às vezes eu vou assistir um espetáculo e eu quero ver o processo. Que a gente nunca tenta...
Porque eu tô vendo uma obra, né? Mas Sim. como foi isso? As pessoas se foi isso? Como respeitam, chegou elas naquele são lugar. éticas. Aham. Como chegou até esse ponto, né? Porque, por exemplo, eu tô como ator, e aí alguém tá me dirigindo. Eu opino, porque às vezes a gente acha, né? Ainda tem esse lugar de colocar o ator como uma figura que talvez não opine numa luz, que não é opine numa cor de figurino, ou então colocar as áreas de como se fossem, tipo, burro de carga, sabe? Um técnico de palco é uma pessoa que tá com um trabalho criativo. Sim. É uma pessoa que ela vai falar, não, esse tecido aqui, não, gente, ele ele não é fácil de ser trabalhado. E não é só um tecido, ai, troca essa toalha. Sim. Não é uma toalha, não é um pano, é um tecido, é algo que é importante pra cena. A gente tava comentando no alojamento isso, dessa coisa, né? A gente tava o Poeira lá também, coletivo Poeira, e a gente tava comentando que o Poeira foi feito pro teatro pequeno, porque é isso, é mais intimista. Então, o local também, né, esse processo todo, né, dessa construção, quem vai pensar em um cenário, quem vai pensar, tudo é muito bem pensado para aquela coisa funcionar. Senão fica algo muito vago, Mas existe né? toda uma pesquisa por trás, Sim, né? é. Porque se você faz por fazer, não tem profundidade, né? Não tem um não atravessamento. abre Eu pra uma adoro essa discussão. palavra, atravessamento. E como as pessoas se respeitam e são éticas diante disso, porque se uma pessoa tá enquanto atriz, performer, ou outra que é no cenário, tipo, a coisa do colaborativo é que ela tem uma responsabilidade, Sim. porque alguém tem que assumir a responsabilidade. Exato. Mas ainda assim, todos opinam porque faz sentido. Tá em cena, Uhum. vai criar sentido, né? A gente trabalha com muitas metáforas. Sim. Então é tipo assim, o pisca-pisca, né? A gente tava quase querendo trocar para um pisca-pisca de outra cor, né? Porque a gente tava achando pisca-pisca azul. Mas é azul porque tem a ver com a dramaturgia. Tipo, então não tem como mudar a cor, assim, do dia pra noite só porque não tem. Porque é importante, porque muda a dramaturgia, muda não sei o que lá, muda outras coisas, sabe? Uhum. Pegando o gancho desse coletivo, que tu fala muito, fala um pouco o que significa o coletivo, esse coletivo pra você, essa trupe, né? Se pode se chamar de trupe. Eu gosto da Sim. palavra trupe, eu acho Eu bonito. amo. Eu acho bonita essa palavra. Trupe, clã, É, convento. Exato. O que significa pra ti esse coletivo? Porque você tá sozinho, né? Então não tem aqui, mas tem um coletivo Sim. lá. Às vezes a gente não consegue falar, tipo, o David Muitas tá lá e eu pessoas. vou falar pelas pessoas. Não tem como, né? Sim. Pode falar, David, tu ia Não, falar. antes de tu responder a pergunta dela, eu não sei se eu peguei durante a análise crítica, mas quem dirigiu tudo isso? Foi você? Eu ia te perguntar. Sim, assim, a parte da encenação sou eu, mas é muito importante também dizer, até dentro das funções, né? Que acho que eu sempre falei no grupo, eu falei, gente, a encenação, eu não sou o líder, né? Porque a gente também tem essa imagem de diretor enquanto líder, e de que ator escuta e faz, né? Executa, quase como se fosse uma modelo, assim, Sim. né? Se ela pensasse no universo moda, né? Tipo, Aham. mas não. E aí é mais uma função. Tipo, nós temos esse peso, eu acho que é muito importante pensar na ética enquanto, tipo, trabalho de grupo. Então, é tipo, todo mundo tem voz aqui dentro e a gente não tá colocando hierarquias, né? Um cenógrafo não tá abaixo de um ator, essas coisas que a gente ainda faz e são arcaicas. Sim. Então, eu tô como encenador, mas unicamente como uma pessoa que tá fora, Que tem esse olho olhar de e dou fora. retorno. Exato. Então, é Sim. tipo, vejo que você está fora da luz. Ou então eu vejo que você tá fazendo esse gesto e tá meio estranho. Mas uma pessoa que vai mandar. Porque Sim. a gente coloca essa coisa meio também patrão, né? Dessas Uhum. coisas de funções. Então é importante A gente colocar quer isso. dominar, né? Sim, que as pessoas criaram. Tipo, os próprios atores, muitas das marcações, eles criaram. E falou assim, é isso. Você tá dentro de cena como... Porque é um Sim, processo é um colaborativo. processo. Eles vão Sim. criando e você vai Aham, afinando bem as isso. coisas, né? Porque às vezes se eu o vejo olhar que de fora é muito importante, né? Eu tô na direção de arte também, junto com a Armeur e Gabriel e Carol. E a gente foi também conversando muito sobre essa coisa da paleta de cores, os figurinos, né? Essa estética. Então, Uhum. que também tem esse olhar, né? Sim. De, tipo, cabelos e roupas e, enfim, cores de iluminação. Mas eu estive como encenador. Eu acho que eu respondi a pergunta. Não, a Respondeu. pergunta Não. foi outra. A pergunta Foi dele, essa, sim. aí tem outra. Agora tu tem que responder a minha. Ai, meu Deus, qual é a A pergunta? pergunta é como você se entende Ai, enquanto coletivo, corpo coletivo. Sim. Eu adoro essa palavra. Gostei dessa palavra, corpo coletivo. Corpo coletivo. Corpos. Corpos. Corpas. Eu amo Corpos, muito... corpes. Corpos. Eu amo muito as pessoas com quem eu tô trabalhando. Elas não foram selecionadas por qualquer coisa. Que nem eu tava falando, dessa escolha de com que a gente quer trabalhar. A gente queria estar muito junto, a gente sobreviveu à pandemia juntos.
Então, eu amo, né? Falo por mim. E sempre antes da apresentação a gente vai fazer uma roda, né? A respiração pra gritar merda. Ai, sim. É tipo assim, divertir, né? A gente se diverte junto. Porque seria muito triste se a gente tivesse uma relação de trabalho que fosse uma coisa assim, tipo... Eu já tive Apenas relações... isso, né? Apenas trabalho. Aham. É, que você não gosta das pessoas. Uhum. Você tá morrendo de ódio de alguém, você tem que trabalhar com ela dentro de cena. Eu já fiz trabalhos que acontecia isso, Sim. porque são trabalhos. Mas que as pessoas não se dão bem. E a gente se dá muito bem. E a gente tenta se respeitar e ser ético sempre nas discussões, e enfim. E tem hora que a gente treta, né? Mas dessa coisa do respeito. E eu amo muito essas pessoas. E eu acho que o grupo é isso, né? É você estar junto. Aham. É você estar junto com as pessoas. É você respeitar as pessoas e tentar seguir junto, né? Porque a gente não faz as coisas sozinho. Sim. Em teatro, né? Em dança, e nas artes. A gente não tá só. Pode falar. Enquanto lugar na universidade, assim, algum de vocês é formando ou como é que tá sendo esse processo para vocês? É recente, algo que vocês começaram agora? Eu entrei em 2016, eu me formei oficialmente. Aham, Fiz a minha legal. última Aê! matéria. Eu Flautas. fiz minha última, tava devendo 4 créditos, entreguei meu TCC ano passado. Ufa. Sim, Lucas Abi, que tava... é muito importante falar isso, gente, ó, já esquecendo. Fala. Tem uma substituição, porque a Alexis Uhum. não tá aqui, a Isso. Armiori Sim. não está aqui, e tem uma pessoa que substituiu. Inclusive, na própria semana, tivemos que fazer uma... Se virar nos se 30, virar né? nos É, 30. imagino. Então, o Lucas Abi, também amo muito essa pessoa, já trabalhei antes, está no grupo como atriz convidada, mas que já é formada. Então, acho que agora a Bel também se formou, mas está fazendo licenciatura, porque agora tem a dupla Legal. titulação, né? Quem Uhum. de casa pretender fazer USP, você consegue sair com os dois, né? Mas eu sou de 2016, então eu só tive Licenciatura. um só, É. porque eram 2 vestibulares Sim. diferentes. Mas aí tem gente que tá formando agora, mas a gente já tá há um tempo. A galera, tipo, 2016, 2017, 2018. Aham. Uhum. Então, e Lucas sabe que é 2011, assim, na turma dela. A gente pode, acho que, ir finalizando, Acho que sim. porque a gente tá com um tempo meio curtinho agora. Mas antes de finalizar, e no final eu vou falar a oração do teatro, que eu acho que é muito linda pra falar. Será que eu conheço? Se for que eu Será conheço. que tu Sim. conhece? Não sei. Mas eu queria perguntar o que esse espetáculo significa pra você. A gente usou a palavra perspectiva lá em cima, né? Uhum. Eu acho que, e até pegando a coisa do Fitube, né? Um Uhum. pouquinho da fala que eu fiz lá em cima, eu acho que é criar, assim, a gente tem muita teoria crítica, é muito importante a gente ter Sim. senso crítico, né? Posicionamento, Aham. mas eu acho que não é só o posicionamento de falar do passado ou falar que as coisas estão ruins. Uhum. Se isso aqui tá ruim, como a gente pode melhorar? Eu acho que essa peça, essa é a questão pra mim. É tipo, eu quero ter perspectiva de futuro. Dar A gente- respostas às questões levantadas. E a né? gente já fala de Obrigada. muita morte, né? A gente tem muito sensacionalismo. Os números aumentaram. A gente entrou de novo no mapa da fome do Sim. Brasil. Então, como é que a gente consegue comer? Como é que a Sim. gente consegue criar... Muitas pessoas foram tiradas da escola de novo. A gente teve um retrocesso. Como que a gente consegue pensar estratégias de sobrevivência? Eu não quero mais falar de morte, eu quero falar da minha vida e da vida dos meus, Sim. das Eu quero minhas. viver. Eu quero viver. E Eu essa quero peça viver. é sobre celebração da vida. Ah. Então, se é celebrar da vida, a gente precisa viver e a gente precisa ter uma margem de vida que seja maior de 33 anos, de 35, que a gente consiga viver o quanto a gente quiser, né? Ter o direito sobre as nossas corpas. Então, eu Sim. acho que esse espetáculo para mim é isso. É estar nas escolas, é falar com as pessoas que estão transicionando, é falar com as pessoas que já transicionaram, é falar com as pessoas que estão pensando sobre a sua sexualidade e que vão mudar também, Uhum. porque gênero é fluido, sexualidade é fluida. Então, eu vejo que é perspectiva de futuro. Eu quero viver, eu quero ter futuro. E eu acho que é sobre isso, assim. E dessas pessoas também estarem aqui no festival, né? Que eu tava falando. A gente falou Ocupar muito sobre lugares, né? banheiro, Ocupar ou de lugares. violências que aconteceram, né? De, tipo, chegar num lugar e ter uma pessoa NB, né? Uma pessoa que se identifica enquanto gay, lésbica, bi, Sim. trans, pan. E eu chegar no espaço e eu olhar nos olhos de uma travesti e ela falar. Eu perguntar onde é o banheiro. E ela me conduzir até o lugar. Sim. E quando eu chegar... Não tem uma placa que tá dizendo se é ele, ela, Aham. nem se tá neutro. É só uma Um porta banheiro. que tem o banheiro. banheiro e tem privadas. Uhum. E foi conduzido por uma travesti. Já resolveria Sim. muito problema, Aham. sabe? Primeiramente, a gente queria Agradecer. agradecer vocês. A gente sabe que o coletivo é agradeço maior. Agradecer o festival pela oportunidade, agradecer a TV FURB
por abrir portas pra gente. Tem uma equipe aqui atrás. Sim, gente, tem muita gente trabalhando por aqui. Tem atrás. muita gente trabalhando pelo FITUB. O festival só acontece com um terceiro movimento, com a arte que está nos nossos corações, que está possível. E eu queria agradecer o David, que está aqui. Eu falei 2 coisas. Ai, que nada, muito obrigado a Mas- vocês, gente. Enfim, queria agradecer a Carol pela oportunidade, a nossa Carol é nossa coordenadora. coordenadora do curso. Foi ela que iniciou toda essa proposta, e se não fosse por ela, talvez a gente não estaria aqui. E queria terminar, eu tô emocionada porque é meu primeiro festival. De muitos. De muitos, e a gente estará apresentando hoje de noite, então eu tô muito ansiosa. Merda. Eu queria terminar com a oração do teatro, que inicia: eu seguro a sua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não quero, não posso e não devo viver sozinha. Sincronia é ótima aqui. Merda no Merda. teatro, é boa sorte pra quem tá de fora e não sabe, né? Sim. Que eu comentei no último podcast, a Carol quase me bateu, mas é isso. Eu amo essa oração. Eu amo É também. melhor do que quebra a perna. Quebra dá um medo. perna. Quebra a perna, Enfim. merda. É isso, obrigada. Muito obrigado, gente. E é isso, né? Agradecer por vocês e a produção, né, do FITUB, né, produtor e trabalha muito. Então, vida longa ao FITUB. Muito obrigado, FURB. Muito obrigado a todas as pessoas envolvidas. É uma honra estar aqui mais uma vez e que venham muitas primaveras, que venha Que venha. muitos invernos, né? Porque a Sim. gente faz no inverno, né? Um A gente festival faz de no inverno inverno. e tá quente, gente, é isso. Tá muito quente, gente. Tá muito quente. Tá muito quente. Então, porque se nós podemos, vocês também podem também. Sim. É isso. É E isso. participem. Participem. Venham ao teatro. Muito obrigado.